Olá, poderosa! Nós estamos aqui indo para a nossa terceira aula e nessa aula ela estava proposta para falar, né, dos traumas emocionais que a vida trouxe para você e também falar sobre as crenças limitantes. Porém, na aula anterior sobre processos, eu trouxe muito isso para você, né? E foi uma direção muito forte que eu senti para trazer para vocês. Eu acho que tem tudo a ver porque foi um ensejo do que será essa aula. Então, bora nos livrarmos aí dos traumas emocionais e das crenças limitantes. Bom, eu sei que muitas de vocês podem ter passado, né, ao longo da vida, e aí falando desde a infância, de traumas emocionais, né, que são traumas que vieram, né, de situações, de experiências que vocês viveram. E isso é muito complicado, porque quando você tem um trauma, quando você tem uma crença que te limita, isso realmente é um complicador aí no teu crescimento, né? Porque, né, por exemplo, a crença limitante nada mais é que um conceito, né, que você tem de algo. Então, você cria aquele conceito dentro de você, você a torna como verdade absoluta e aquilo pode te travar definitivamente de alcançar os seus objetivos. E para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso, eu vou trazer aqui uma ilustração de como isso acontece e desencadeia em cada um de nós. Então, por exemplo, uma criança lá na sua infância que ao invés de receber dos pais orientações, afirmações, né, virtudes e valores para que ela seja bem fundamentada e para que o caráter dela seja formado e para que ela tenha autoconhecimento e ela saiba quem é ela, né? Quais são os valores que ela tem, etc. Ela recebe críticas que não são nada construtivas, ela recebe xingamentos. Eu não estou falando aqui que os pais não devam corrigir, pelo contrário, né? A criança ela precisa ser disciplinada, isso faz parte. Criança que não é disciplinada, ela cresce um adulto terrível. Então ela precisa de disciplina sim. Mas eu falo daquela criança que não recebe essa afirmação de valores que é necessária. Então cresce um ser humano inseguro, que quer chamar atenção o tempo todo, que não consegue criar raízes, que tem dificuldades de se relacionar, que tem problemas no seu negócio. E não é isso que nós queremos aqui. Então, por isso que eu tô trazendo essa ilustração para vocês. Então, pense numa criança onde a mãe sempre fala: menina, você é um burro. Oh, menina, faz as coisas direito. Deixa de ser lerdo, retardado. Oh, menina idiota. Eu já ouvi muitas mães falando isso com seus filhos. E eu sei que elas falam isso da boca para fora. Eu sei que no coração elas amam os filhos, mas às vezes veio de cultura que os pais também falavam assim com elas, enfim, tem toda uma questão de um ambiente, né? Então a mãe acaba falando isso com o filho. Mas pensa no problema que isso traz, não naquele momento, não naquela hora, mas no subconsciente. Por quê? Uma criança, né, que está ali formando o seu caráter, que sempre ouve o pai ou a mãe, que são aqueles personagens, que são aquelas pessoas que são líderes para eles, né? Que são pessoas que ele quer seguir, que ele quer se tornar, são seus ídolos, de uma forma mais aberta para falar. Pensa o tempo todo os pais falando isso e não impregnando neles o que deveria ser impregnado, né? Essa criança, quando crescer e for uma adulta e ela tiver algum desafio, né, e ela tiver algumas propostas ou tiver que fazer algo, o que o subconsciente dela vai dizer? Você não é capaz. Você não consegue fazer. Olha, você é burra. Que garota idiota. Nossa, que menina ignorante. Sabe? O subconsciente vai dizer. E aí vai gerar aquela cadeia que eu falei com vocês, do medo, da insegurança, etc. Que começa a barrar a gente e que nos impede de fazer aquilo que nós conseguimos fazer, que nós deveríamos estar fazendo. Então isso é muito impactante, né? Isso é muito importante a gente ter essa atenção. E aí, quando nós passamos por uma experiência, por exemplo, quer seja o pai falou assim: ah, menino, você é muito burro, sai daqui, você é muito idiota, ai, que menino, enfim. Essa criança vai guardar isso na memória, né? Essa experiência, né? Ela vai viver essa experiência e essa experiência vai ser guardada na memória. Uma vez guardada na memória, ela gera um sentimento.
Gerando esse sentimento, ela cria um preconceito. E aí ela vai crescendo e vai recebendo informações de todos os lugares, de todos os meios, do seu grupo familiar, do seu grupo escolar, etc. E ela vai criando uma rede. E aí ela vai tendo o que se chama de conceito. E aí fica como um conceito absoluto, uma verdade absoluta. Ah, lá atrás minha mãe falou que eu era burra, então eu sou burra, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. E às vezes ela nem percebe que ela tá tendo esse tipo de pensamento, porque é um subconsciente. Ela tá com medo. Abrir uma vaga, ela tem capacidade, habilidade, abrir uma vaga para uma determinada função, ela é capaz, mas ela tem medo, porque o subconsciente dela tá falando que ela não consegue. Que vão ter pessoas melhores que ela. Sou empreendedora, tô no digital, mas eu tenho medo de aparecer nos stories. Eu sei que eu preciso. Eu sei que eu tenho que aparecer. Não precisa ser sempre, né? Tem gente que não gosta de aparecer no Instagram e a gente consegue vender sem ter que ficar aparecendo, mas é preciso gerar uma conexão. As pessoas se conectam com pessoas. E aí essa pessoa fala, não, eu não vou gravar story. Eu sou tímida, eu não consigo falar, eu travo na frente das câmeras, eu não sei o que eu vou dizer, o que eles vão pensar de mim. Entende como isso é sério? Então, nós temos esse conceito e nós criamos o que se chama crenças, que é aquilo que a gente faz repetidamente, que é aquilo que a gente segue, como se fosse um mantra, uma rotina. É uma crença, é aquilo que eu acredito. Eu começo a acreditar que eu não consigo, que eu sou burra e ignorante. E isso vai me impedir de conquistar coisas maiores, coisas até que está no coração de Deus para mim. Eu não consigo alcançar, porque eu não acredito. Se eu não acredito, quem mais irá? Entende? Então é preciso libertar-se desses traumas emocionais, como eu falei na aula anterior, né? Que eu falei de processos e como eles doem, isso todo mundo que vive um processo sabe, né? Eu acredito que todo mundo esteja passando por uma dificuldade, então todo mundo aqui que tá aqui, né, no perfil IMA pode dizer sobre isso, porque em algum momento passou por alguma dificuldade, mas mais que isso é a gente saber ter esse autoconhecimento para lidar com esses traumas e livrar esses traumas, apartar desses traumas, libertar desses traumas, para que eles não nos impeçam de prosseguir. Porque uma vez que você liberta dos traumas, uma vez que você deixa lá no passado, consegue perdoar, etc., agora, mais do que consciência, você tomou uma atitude de ser a protagonista da sua história. De não deixar que outros venham aqui e falem o que você é. Não, você se conhece. Você sabe quem você é, dos seus valores. Sabe que é uma mulher poderosa, admirável. Então você, obviamente, vai ter essa autoconfiança muito mais forte. E aí você não vai permitir que essas crenças limitantes, que a própria palavra diz, né, te limite de fazer aquilo que você precisa fazer, que precisa ser feito. Existem coisas que ninguém vai fazer por você. Somente você é capaz. Somente você. Então, que você possa ter esse entendimento, né, essa noção que crenças limitantes, traumas emocionais te atrapalham, mas a partir do momento que você se liberta, é ótimo. A palavra libertador, libertador, de liberdade, está liberto, libertador, liberta a dor. Tira essa dor, abandona ela, não é sua. Foi durante um processo, foi doloroso? Doeu, processos doem. Mas passou, livra dessa dor. Libera seu coração para coisas novas. E aí você realmente vai conseguir ampliar sua visão, você vai conseguir ver além. Você vai conseguir, mesmo nas dificuldades, avançar. E é isso que eu quero para você hoje, poderosa. Que você se livre dos traumas, das crenças limitantes, para que você consiga cada dia mais evoluir
tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, quanto no teu negócio, que é para isso que nós estamos aqui. E eu espero que tenha feito sentido para você.